Sebastião, canarinho El Elyon, e mais uma de nossas produções aí, onde hoje iremos falar sobre a raça Five Fence, uma das raças que eu mais gosto, particularmente falando, e tenho a cada ano buscado me especializar. Tanto é que eu faço parte da diretoria do Clube do Five Fence no Brasil, qual estou representando aqui com essa camisa aqui. Tenho muito orgulho de apresentar para vocês. Desde já, eu vou pedir que você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ativa lá o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que nós formos postando e deixa aquele seu like lá que é importante para nós, ok? Vamos então começar hoje falando um pouquinho sobre o desenho técnico. Está aqui, o que é de um desenho, um Five Fence. Eu sei que nós vemos muitas diferenças de formas e de tamanhos Brasil afora, mas isso aqui é o que nós procuramos num canário da raça Five Fence. É uma ave bem elevada, nós iremos falar daqui a pouco e pontuar item a item, mas seria em forma de um desenho técnico isso aqui. A origem, canário que vem do reino dos Fives, lá na Escócia. E diferente do que a maioria das raças que nós temos por aí, onde geralmente se cruzam duas ou até mais raças para chegar numa nova raça, o Five ele não provém de cruzamentos entre raças para se chegar na raça Five Fence. Ela parte do border, onde alguns criadores europeus, devido à Segunda Guerra Mundial lá, a briga entre eles lá, um não concordando com o padrão que existia até então, começaram a criar uma forma diferente de Five, foram reduzindo de border e foram reduzindo o tamanho, até que em um certo momento eles apresentaram essa nova ave, esse border em miniatura, como é muito comum lá fora de se apresentar miniaturas, classes miniaturas das raças já existentes. Então daí tiveram-se a ideia então de denominar-se como um nome Five Fence. Primeiro item do nosso manual de julgamento, nosso tão querido manual de julgamento, está aqui, ó. Todo criador tem que ter o seu. Se você não tem o seu manual, procura lá no site da FOB, lá, entre em contato e adquira o seu, porque é muito importante que você tenha um parâmetro. E ele vai te dar todos os parâmetros do que você precisa ter na raça que você cria ou que almeja criar. Então tá aqui. É um pássaro pequeno, como eu já disse anteriormente, uma miniatura do border. Então é um pássaro pequeno, em que vai sempre tender ao diminutivo, onde o tamanho que nós procuramos, o tamanho que nós temos como ideal, é em torno de 11,5 centímetros. É lógico, temos pássaros maiores, principalmente os nevados, que geralmente tendem a ser maiores do que isso. Porém, vamos sempre buscar isso aqui. Lógico que não vamos também focar tanto no tamanho, como nós temos visto muito por aí, pássaros muito miúdos, de até menos de 11,5, com 11 centímetros, porém perdendo forma. Então é todo um conjunto, então temos que saber muito bem trabalhar cada quesito do nosso manual, eis a importância do manual, né? E do seu conhecimento também. Não basta você ter o manual e você não buscar conhecimento. Conhecimento é tudo. Uma pessoa que não tem conhecimento e não quer adquirir conhecimento, ela não vai chegar a lugar nenhum. Isso não só na criação, mas na vida. Então vamos lá. Tenho aqui que aves de até 12,9 são aceitas. Óbvio que vão ser penalizados, vão perder alguns pontinhos ali, né? Comparado aos demais com tamanhos menores. Porém, até 12,9 está valendo. Agora, passou disso aí, bateu 13 centímetros, aí já é um dos itens desclassificatórios para a raça. Aí dançou, caiu da mesa. O tamanho de um Five é o primeiro item do nosso manual de julgamento. E ele vale 25 pontos, ou seja, 25% da pontuação da planilha de um Five é no quesito tamanho. Temos visto até algumas discussões sobre isso, sobre essa questão de tamanho, da pontuação do tamanho, sendo que o Five é um pássaro de forma, e por que esse tamanho é tão valorizado, mas isso aí é coisas para a gente pensar e falar mais para frente. Hoje nós vamos focar apenas no que nós temos na atualidade, ok? E na atualidade temos que o tamanho na raça Five Fence
vale exatos 25 pontos. E como eu já havia dito, aves com mais de 12,9, elas devem ser desclassificadas e não penalizadas, como eu já tenho visto alguns criadores falando, até youtuber mesmo falando. Não vão penalizar aves acima de 12,9. Elas devem ser desclassificadas conforme diz o nosso manual. Cabeça e pescoço. Segundo quesito no nosso manual de julgamento. A cabeça ela deve ser esférica e pequena, não grande, como alguns criadores gostam. Eu confesso que particularmente eu prefiro as cabeças um pouquinho maiores, também não tanto. Nada que vá contra o que nosso manual pede e rege, né? Mas também não gosto daquelas muito minúsculas, não. Eu costumo dizer que eu gosto de ver cabeça e corpo de uma maneira proporcional. Nada que seja muito destoado. Um corpo volumoso e uma cabeça pequenininha. Ou então um corpo menos volumoso e uma cabeça grande. Eu gosto de algo que seja proporcional. Os olhos devem ser bem centrados. Eis aí um ponto difícil de se trabalhar o meu ponto de ver. É raro de nós vermos um canário da raça Five Fence com os olhos bem centrados. E o bico deve ser perfeito e, óbvio, proporcional ao que nós temos no conjunto de cabeça e corpo. Não adianta ter um Five pequeno, uma cabeça pequena e um bico compridão. Vai destoar completamente, vai perder a harmonia da ave. A cabeça ela deve estar diretamente ligada ao corpo por uma curva reversa. O pescoço, obviamente falando, né? Reversa. Nós costumamos falar muito de marcação de pescoço. Às vezes o iniciante da raça não entende. Ah, pô, tá faltando marcação de pescoço. São exatamente essas curvas reversas. Onde eu teria a cabeça, né? E as curvas reversas ligando a cabeça ao corpo. E esse quesito, como segundo na planilha de julgamento, vale 10 pontos. Forma. Terceiro item de julgamento na raça Five Fence. O corpo de um Five ele tem a forma de um ovo, com a parte mais pontuda virada para baixo, em direção à cauda ali. As costas, que nós chamamos de dorso, devem se apresentar como uma curva. E os ombros devem ser largos e arredondados também. É a famosa visão em 3 dimensões. Eu olho para um Five de frente, eu tenho que ver ele arredondado. Eu olho por cima, eu vejo ele ovalado. Eu olho ele de lado, eu também vejo ele em forma oval. Então eu tenho que sempre ver essa forma oval na raça Five Fence. É interessante que esses dias eu falando com um criador que está iniciando na raça, ele disse que sempre ouviu muito falar que o Five Fence é uma bola de sinuca com uma bolinha de gude em cima. Erradamente falando. É algo que muitos falam. Mas por que falam isso? Será que surgiu do nada? Não. Porque até uns anos atrás, sim, o Five Fence tinha praticamente essa forma de 2 bolinhas, né? A bolinha de gude sobre a bolinha de sinuca. Hoje em dia nós não podemos mais considerar isso como um Five Fence. Hoje o Five Fence é bem claro. Ele precisa ter a forma de ovo, a forma ovalada. Ok, galera? O peito também deve possuir uma curva, tá? Bem acentuada e até maior que a no dorso. Às vezes a gente quer um Five tão ondulado em cima. Não se faz necessário. É só a gente analisar bem o que o nosso manual diz. Ele tem que ter a curva, mas também precisa ser exagerado. Até porque senão ele vai perder a forma de ovo. Ok? E assim como os 2 itens anteriores que nós falamos, esse também vale 10 pontos. Ou perdão, 2 itens não, só falamos de um item que vale 10 pontos. O primeiro valia 25. Asas. As asas devem ser bem curtas e aderentes ao corpo. Nada daquelas asas compridas, que chega lá quase no final da cauda, ou daquelas também muito curtinhas que não batem ali no início da cauda, ali no uropígio ali, né? Vamos dizer assim, de uma maneira bem grosseiramente falando. E elas devem se acoplar ao corpo, nada de ficar flutuando, soltas. As pontas devem ser bem assentadas sobre o início da cauda, como eu já falei. E é mais um item que também vale 10 pontos. Então vamos colocar uma pulguinha aí atrás da nossa orelha. Asas. Quarto item. Vale 10 pontos. Forma. Terceiro item. Também vale 10 pontos. Será que a asa de um Five ela deve ter o mesmo valor da forma de um Five? Eu tenho minha opinião particular como criador da raça e acho que isso não deveria ser dessa forma.
mas respeito também, que é um padrão que nós seguimos e podemos até lutar para que isso um dia mude, mas é o que nós temos no momento. Plumagem. Assim como as raças não frisadas, vamos dizer assim, deve ser compacta e bem aderente ao corpo, né? Não possuindo penas soltas, que pode inclusive mudar a forma da ave. É muito comum a gente ver um Mount Fife muito redondo. Aí você observa a pena, aquela pena toda fofa. E aí quando o bicho toma um banho que se ajusta direitinho, e tá lá um ovinho bonitinho. Por quê? Penas fofas demais acabam mudando a forma da ave. Então é importante a observação dessa plumagem, que ela esteja sempre bem compacta e bem aderente ao corpo para que consiga delimitar realmente, delinear a forma corporal da ave. Cor. A cor de um fife deve ser sempre bem forte e brilhante. Inclusive, é um item muito considerado na hora de acasalar lá na Europa. Os criadores europeus eles observam muito a questão da cor do Fife Fence na hora de fazer seus acasalamentos. Então, mais um item aí que nós devemos considerar também. E no caso de cores esmaecidas, a ave deverá ser penalizada. Hoje até confesso que é muito difícil você ver um Fife, até outras raças também, com plumagem esmaecida, apagada, porque a grande maioria dos criadores eles usam corantes como luteína, né? Luteína ou produtos à base de milho que acabam acentuando a coloração da ave, perde esse esmaecimento natural, digamos assim. E são aceitas todas as cores de fundo, né? Intenso, nevado e fundo branco, com exceção, óbvio, do vermelho, que não é aceito. Então tá aí mais um item que vale 10 pontos. Posições e movimentos. Bom, o Fife quem cria, ou quem já viu um, sabe que o Fife é uma ave que é muito elétrica, está sempre pulando, sempre saltando, então é difícil você ver um pássaro letárgico, paradão. E caso veja, é algo que vai ser certamente penalizado na mesa de julgamento. E aqui, a movimentação de um Fife deve ser uma constante, sempre de um puleiro para o outro, e até nas grades também, de maneira geral, uma movimentação constante. A posição deve ser altiva, como eu mostrei lá no começo, no primeiro slide que eu apresentei o desenho técnico. É um pássaro elevado, aproximadamente 60 graus. E aí eu volto mais um pouquinho falando sobre o que era o Fife antigamente, quando tinham as famosas duas bolinhas, né? Bolinha de gude e bolinha de sinuca. Geralmente o pássaro era um pássaro arriado. Vocês podiam ver que eram aves arriadas. As patas não apareciam, o bicho estava sempre agachadinho no puleiro. Era muito comum se chamar patim. Olha lá o patinho, ó. Porque parecia realmente um patinho, aquele bichinho arriado, né? Então o Fife hoje arriado, certamente ele vai perder posição no julgamento, vai perder pontos no julgamento, porque ele tem que ter uma angulação aproximada de 60 graus. Vejam, aproximada. Até porque eu não vou ficar medindo lá a angulação da ave. Mas pássaros que sejam muito arriados, como um espanhola, por exemplo, um Gloucester, 45 graus, ou um York, que é uma posição mais elevada. Nesse caso, as aves vão ser penalizadas. Então é bom sempre ficar atento a isso, principalmente quando você treina o seu Fife, quanto à posição dele, para ele também não levantar demais. Eu falei, né, pássaros letárgicos, aqueles paradão, vão ser penalizados. E com relação à posição, superior ou muito inferior aos 60 graus. E quando eu falo muito, como eu falei, Gloucester, espanhola, 45 graus, Fife 60. Se você vê um Fife na posição de um espanhola, alguma coisa está errada ali, né? Pernas e pés. As pernas devem possuir canelas proporcionalmente longas e as coxas pouco aparentes. Então as canelas precisam ser longas para que ele consiga fazer aquela apresentação bacana e as pernas bem ali, ó, bonitas aparecendo. As canelas, né? Já as coxas, elas vão aparecer somente um pouquinho ali. Em alguns casos nem aparece, em outros casos aparece um pouquinho mais. Mas aí vai também do bom senso. E as patas, obviamente, uma raça miniatura não pode ter aquela pata grosseira, aquela pata grande, unha grande. Vão ser sempre aquelas patas delicadas, com unhas bonitinhas, dedos perfeitinhos, para que valorize ainda mais a sua ave. E aí é óbvio que isso aí entra os cuidados do criador, né?
Canelas curtas ou longas demais, então vejam, a canela tem que ser grande, mas também não pode ser longas demais, que acaba tirando aquela proporcionalidade. É o que eu falo muito, temos que estar sempre atento à questão de proporcionalidade. Nada muito grande, nada muito pequeno, tudo que esteja padronizado, ok? Então tá aqui um item que vale 5 pontos. E aí eu ouço alguns falar, só vale 5 pontos, não vou dar tanta atenção não. E aí o cara às vezes perde 2, 3 pontos aqui, que lá no final vão fazer uma diferença enorme. Então às vezes uma ave que poderia ser 91 pontos, talvez até campeã na mesma que tivesse, né? Ela vai cair para 88 pontos. E aí, dependendo da situação, nem classificada vai. Cauda, item importante na raça Five Fangs. Que a cauda ela deve ser curta, cerrada e redonda. O que é cerrada? Fechadinha. Nada daquela cauda aberta. E redonda na base. Ok? Como alguns costumam dizer, ter a forma de uma piteira de cachimbo. Quem aí não sabe o que é uma piteira de cachimbo, joga lá no Google, lá na internet, lá, e pesquisa piteira de cachimbo. E você vai ter a ideia exata de como deve ser mais ou menos a cauda de um Five Fangs. Ela bem fechadinha, curta, nada de uma cauda comprida e com a basezinha redonda ali na pontinha, ok? Mais um item que também vale 5 pontos. A condição geral, que é praticamente uma unanimidade em todas as raças, né, gente? Aquilo que cabe ao criador também. É a higiene do pássaro, a limpeza do pássaro, a questão de saúde da ave. Não vou levar para um concurso e nem mesmo para ter em casa uma ave doente, né? Tem que tratar da ave, tem que zelar pela ave. Afinal, é um ser vivo que está sob minha responsabilidade. Uma parte importante, partes córneas limpas, ou seja, bicos, unhas, né? Às vezes a gente não se atenta nisso, mas está aí, ó, devem estar limpas. Então, cuidado. Falou, galera? Este último item, e também não vamos deixar de dizer que é importante, porque é sim importante, porque numa mesa de julgamento, como eu já falei anteriormente, qualquer ponto é precioso. Então não posso dar bobeira de perder pontinhos nesses itens que muitos falam que é bobo, que são bobos. Para mim não tem isso de item bobo. Um ponto que eu perco nesse aqui, 2 pontos que eu perco no anterior, e mais 2 que eu perco no penúltimo, no antepenúltimo, pronto, minha ave já não tem nem mais chance de ficar na mesa. Então cada pontinho é muito precioso. Aqui eu trago para vocês agora os principais defeitos da raça Five Fangs. Então, como primeiro item, eu trago aves com peito muito redondos. Então tá aqui, ó, o círculo ficou no lugar errado, mas está aqui, dá para ver perfeitamente. Aqui eu trago um desenho, um esboço, e aqui eu trago uma ave que apresenta esse peito muito proeminente. Observem que tira a forma oval da ave. Se a gente for comparar, mais grosseiramente falando, com esse oval que eu coloquei aqui, né, com essa elipse que eu coloquei, você percebe, ó, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então dá para perceber nitidamente essa proeminência peitoral que deixa a ave totalmente sem a forma buscada. O dorso plano, está aqui. Como eu falei, o dorso ele tem que ter uma curvatura. Aqui é nítido ver que não existe curvatura alguma. Está praticamente plano. Se tivesse, é um pouquinho aqui no final. E é o que a gente chama de dorso corrido. O dorso está lá para baixo. Ele deve ser sempre aqui no centro das costas. E esse está um pouquinho aqui embaixo, mas mesmo assim, esse pouquinho ali é quase zero. Então, o dorso plano é um defeito grave na raça Five Fangs, né? Um abdômen saliente, está aqui, ó. Percebe que a ave tem o dorso arredondado, o peito arredondado, apesar dessa ave também ter outros defeitos, mas eu vou focar nesse aqui, nesse slide, na parte do abdômen. Aqui deveria fechar nessa posição mais ou menos, fazendo a forma oval do corpo, ó. Só que percebe que o abdômen está para baixo. Se é um problema de plumagem aquilo ali, eu não sei. Estou falando da foto, mas é nítido ver que esse abdômen ali está muito saliente, está irregular para a nossa raça. Cabeça grande e plana. É o que eu falei anteriormente das cabeças, né? Observe que a cabeça ela tem que ser redondinha, né? Bem redondinha. E aqui dá para ver quase que é uma cabeça quadradinha. Então tá aí, ó, cabeça plana. E observe que com relação ao corpo está desproporcional. A cabeça muito grande para esse corpo muito pequeno, né? Então tá aí um item a ser considerado.
Asas não aderentes ao corpo. Está aqui. Observem que é óbvio, a posição da ave aqui também vai influenciar muito. Está agachada, está deitado no puleiro praticamente. Mas eu trouxe a imagem apenas para que vocês consigam ver que a asa não assenta aqui sobre o início da cauda como deveria ser. Ela fica flutuando, ela não está acoplada bem ao corpo, não está bem aderente ao corpo. Isso é um defeito que devemos também observar. A ausência de marcação de pescoço. Notem que eu peguei a mesma ave do slide anterior, onde eu falei aqui, ó, desse ponto em questão aqui, do abdômen saliente. Mas observe que essa ave ela não tem as curvas reversas. Ela até apresenta um pouco aqui em cima, mas embaixo não existe. Então, falta que nós, mais uma vez eu vou falar, o que nós chamamos de marcação de pescoço. O que dá uma elegância, que destaca a cabeça do corpo, né? Tamanho superior a 11,5. É um defeito, como eu falei. Aceitável, até 12,9 centímetros. Passou de 12,9, vai cair da mesa, vai ser desclassificado. Mas, como nós buscamos sempre uma ave tendendo ao diminutivo e com tamanho ideal aproximadamente em 11,5, então quando passa disso aí, já é um defeito. Já temos que analisar. Plumagem solta e opaca, novamente a mesma ave. Da asa ruim aqui, ó, não acoplada. Observe que ela tem muitas penas soltas. Uma plumagem que não adere ao corpo e com isso acaba tirando a elegância da forma da ave, né? Posição muito distante de 60 graus. E aí é uma polêmica. Por quê? Tá aqui, a mesma ave, mais uma vez ela aparecendo aqui, a ovelha negra de hoje está aqui, ó. Sebastião, de quem é essa ave? Não faço a menor ideia, tá? Apenas estou utilizando como exemplo. E vale destacar que eu estou utilizando fotos. Foto é um momento único. Às vezes cansamos de ver fotos de aves maravilhosas. A gente olha para a ave, não é aquilo tudo. E o vídeo contrário também vale. Às vezes você olha para a foto, você não dá nada pela ave. E quando você olha a ave pessoalmente, é uma ave sensacional. E se não me falha a memória, essa ave aqui é uma ave que foi campeã brasileira. Não lembro de qual ano, mas eu tenho quase certeza de que foi. E observe que a posição dela é uma posição ruim. Poxa, mas como foi campeã brasileira? Exato, é o momento da foto. Nesse momento pegou a ave arriada. Observe que as duas estão longe da posição erguida que o Fife deve ter. Mas volto a destacar, estou falando da foto, do momento em que foi clicado. Clicou num momento não muito agradável para que a ave se apresentasse. Não vou nem falar das características de cabeça e corpo, dessa ave aqui principalmente, porque não é o que convém nesse slide aqui. Aqui eu destaquei apenas para falar da posição. Cauda longa e aberta. Aqui, ó. Observe que a cauda faz um M invertido aqui, né? Característica da raça espanhola. Mesma coisa aqui, ó. São caudas compridas. Observe que a cauda é praticamente o tamanho do corpo, um pouquinho menor. Então não existe proporcionalidade nisso, está quase igual, né? E a cauda tem que ser menor do que o corpo. Aqui mesma coisa, cauda aberta. Não tem a forma de piteira, como eu falei anteriormente. Pernas curtas. Está aqui. Observem, ambos os casos. São duas aves, principalmente essa fundo branco melânico, que eu gostaria de ter no meu plantel. Ok? Mas, nitidamente, cadê as pernas? Não aparecem, elas estão assentadas. Ah, Sebastião, mas pode ter sido o momento do clique. Sim, pode ter sido. Mas nós estamos aqui falando de pernas curtas. Então, está aqui um exemplo, dois exemplos, melhor dizendo, de pernas curtas para que você que esteja assistindo ao vídeo possa entender a prática aqui do que eu estou falando. Elas devem apresentar a perna um pouco comprida, como eu falei anteriormente, né? Canelas longas. Gostaria de agradecer desde já a todos vocês que assistem aos vídeos que eu posto, que estão aí deixando seus likes, que se inscreveram, e peço que ajudem divulgando. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho, ative e fique por dentro de todos os vídeos que eu posto lá no canal. Agradecer também aos que colaboraram. A partir de agora eu vou colocar algumas imagens de aves de criadores amigos,
que me cederam para poder apresentar para vocês aves de grandes criadores. Então eu trago para vocês aqui o criador Rodrigo Botelho, que é o nosso presidente do Clube Brasileiro do Five Fence. Dentre algumas imagens que ele me forneceu, eu trago 3 exemplares para vocês. Um fundo intenso melânico, um fundo nevado pintado lipo, na verdade, né? Pintado lipo, e um fundo branco melânico. 3 aves maravilhosas, vamos dizer assim. Wagner Martin, nosso atual campeão da série, tanto no Brasileiro como no Open, né, de clubes especializados, grande criador e grande conhecedor da raça, também deixo meu agradecimento. Dentre as opções que ele me forneceu para que eu estivesse colocando aqui, eu trago 2 aves que eu acredito que sejam 2019, 2 aves maravilhosas, e uma que foi campeã brasileira, está aqui, 2 pintadas, na verdade, pintadas nevadas lipos, e uma fundo branco pintado lipo. Tem umas pintinhas melânicas aqui próximo aos olhos, que tornam ela uma ave pintada e lipocrômica, porque ela tem mais lipocrômico do que melanina no seu corpo. Então, obrigado a você também, Wagner. Trago aqui também 3 aves do nosso amigo Ricardo, do Ricardo Jorge, Planeta Bicho, lá de Arapongas, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, me perdoe, Ricardo. Então, vamos lá, 3 aves de sua criação, um lipo intenso aqui sensacional, uma fundo melânico nevada, uma pintadinha intensa que eu acredito que seria uma ave que estaria concorrendo esse ano no Campeonato Brasileiro, se não fosse essa pandemia. E aqui o nosso CBFF, nosso Clube Brasileiro de Five Fence. É um clube que foi criado há 2 anos para divulgar a nossa raça, né? Divulgar a raça tão querida, que é o Five Fence, e que nós possamos cada dia mais unificar os conhecimentos em prol da raça e tenhamos uma raça bem estabelecida aqui no Brasil, onde nós não venhamos ver exemplares com formas muito distantes uma da outra. Nós possamos consolidar de verdade essa raça aqui. Então, se você que é criador da raça Five Fence e ainda não é filiado ao Clube Brasileiro de Five Fence, pode me procurar, me chamar no privado, no Facebook, pode me chamar no meu Instagram lá, Canarinho El Elion, e até mesmo meu WhatsApp. Pode me chamar, que eu vou dar informações. Eu sou o atual secretário do clube, eu posso te ajudar a estar conosco também, e ano que vem estar conosco no Open, desfrutando de momentos maravilhosos. Quem esteve no ano passado sabe bem do que eu estou falando. Ok, galera? Podem também procurar diretamente o presidente, Rodrigo Botelho, ou o nosso vice-presidente, Bruno Ferraço, ambos de São Paulo. Desde já, meus agradecimentos a todos vocês. E mais uma vez eu vou lá, ó, cliquem lá, se inscrevam no meu canal, deixem aqui o seu like, ok? E um grande abraço para vocês, até a próxima, galera. Beijo para todos, valeu! To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be.